Existe um silêncio que grita mais do que qualquer canção. Durante 25 anos, o Brasil olhou para o palco e viu um rei, mas poucos conseguiram enxergar o homem que carregava uma promessa invisível trancada a 7 chaves. Em dezembro de 1999, o país parou. A morte de Maria Rita não foi apenas uma notícia de jornal. Foi o início de um mistério que moldou o comportamento de Roberto Carlos por um quarto de século. Ela nasceu para mim e eu para ela, ele costuma dizer. Mas o que ele nunca admitiu até agora é o peso real do pacto que fez diante de um túmulo. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história de luto, mas a confissão de uma verdade que muitos de nós suspeitávamos, mas que só agora, aos 84 anos, ele decidiu deixar transparecer. Prepare o seu coração, porque o que vamos revelar hoje muda a forma como você ouve cada música do rei. Se você cresceu com essas canções e admira a trajetória desse ícone, já deixa o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, pois este vídeo é uma homenagem profunda e uma investigação emocional que você não encontrará em outro lugar. Vamos juntos mergulhar nessa revelação. Para entender a confissão atual, precisamos voltar ao ano de 1966. O mundo conhecia um Roberto Carlos rebelde, o líder da Jovem Guarda. Mas, nos bastidores, o coração do rei já experimentava o sabor do impossível. Seu primeiro grande amor avassalador foi Maria Estela Esplendor. Ela não era uma mulher comum. Era a maior top model do país na época e, o mais complicado, era casada com o lendário estilista Denner. Este romance proibido foi o primeiro grande escândalo que Roberto tentou abafar. Dizem as más línguas que a separação de Estela foi causada diretamente pela paixão pelo cantor. Houve até a polêmica sobre a paternidade de Maria Leopoldina, que muitos acreditavam ser filha biológica do rei, algo que pairou como uma sombra por décadas, sem confirmação oficial. Hoje, aos 84 anos, Roberto olha para trás e vê em Estela, que agora vive em uma comunidade Hare Krishna no interior de São Paulo, o primeiro esboço de uma vida marcada por amores que a sociedade nem sempre compreendeu. Mas esse era apenas o começo de uma trilha de segredos. O que aconteceu depois, com a mulher que inspirou a música mais famosa do Brasil, é ainda mais intrigante. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Você já se perguntou para quem esses versos foram escritos? Em meados dos anos 70, Roberto Carlos viveu uma paixão discreta com Silvia Amélia, uma socialite da alta roda carioca e neta do cientista Carlos Chagas. A relação foi intensa, mas terminou de forma tão misteriosa quanto começou. Silvia acabou se tornando baronesa ao se casar com um nobre francês e mudou-se para Paris, levando consigo segredos que o rei nunca colocou em entrevistas, apenas em melodias. A elite do Rio de Janeiro comentava em sussurros sobre como Roberto lidava com essas despedidas. Ele sempre teve a capacidade de transformar a ausência em arte, mas a ausência de Silvia Amélia deixou uma lacuna de sofisticação que ele tentou preencher com novos encontros. Pouco se fala sobre o que realmente os separou, mas as pistas estão nas letras de 1971. Mal sabia ele que o destino estava preparando um encontro fortuito em um avião que mudaria sua rotina por mais de uma década. O ano era 1979, e o casamento de Roberto com Cleonice Ross, Anice, chegava ao fim após 11 anos e 3 filhos, Ana Paula, Dudu Braga e Luciana. Foi nesse momento de vulnerabilidade que surgiu Miriam Rios. O encontro aconteceu a 1000 pés de altitude, em um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ela era uma jovem atriz em ascensão, ele o maior ídolo do país. Viveram juntos por 12 anos, uma união que parecia sólida, mas que escondia uma mágoa profunda de Miriam. Recentemente, em declarações impactantes, Miriam Rios confessou que estava errado morar junto, sem o sacramento do matrimônio. Ela insistiu, implorou pelo casamento oficial na igreja, mas Roberto, que legalmente era solteiro por ter casado com Nice no exterior, sempre desconversava. Por que o rei se negava a casar com a mulher que esteve ao seu lado por tanto tempo?
A resposta viria anos depois, de forma dolorosa, quando ele finalmente decidiu subir ao altar com outra pessoa, deixando Miriam com a sensação de que seu tempo foi apenas uma sala de espera. Mas quem era a pessoa que o fez mudar de ideia? O destino joga dados que não podemos ver. Em dezembro de 1977, nos bastidores de um show em Serra Negra, Roberto Carlos, então com 36 anos, conheceu uma menina de apenas 16 anos chamada Maria Rita. Ela era amiga de escola de sua filha, Ana Paula. O encantamento foi imediato, mas impossível. Os pais de Maria Rita proibiram qualquer aproximação, assustados com a diferença de idade e a vida agitada do cantor. Eles foram separados pelo tempo, mas não pelo esquecimento. Foi somente na década de 1990, em Campos do Jordão, que o rei e a pedagoga se reencontraram. O que era uma semente plantada em 1977 floresceu com uma força avassaladora. Em abril de 1996, Roberto Carlos fez o que se negou a fazer por Miriam Hills. Casou-se oficialmente em uma cerimônia íntima. Ali, todos perceberam que Maria Rita não era apenas mais uma esposa. Ela era a primeira dama de sua alma. Porém, a felicidade que parecia eterna estava prestes a enfrentar um inimigo invisível e cruel. Em setembro de 1998, o sonho se tornou pesadelo. Maria Rita foi diagnosticada com um carcinoma neuroendócrino, um câncer raro e extremamente agressivo no útero. O médico Sérgio Daniel Simão revelou na época que o tumor era do tamanho de um mamão-papaya. O mundo de Roberto Carlos desmoronou. Ele, que sempre foi obcecado por controle e higiene devido ao seu toque, abandonou tudo para se tornar o enfermeiro particular de sua amada na cobertura da Urca. Houve um breve momento de milagre em julho de 1999, quando o tumor regrediu, motivando uma missa de agradecimento celebrada por Hebe Camargo. Mas a esperança foi um sopro. Em novembro, o câncer atingiu o cérebro. O rei passou semanas sem dormir, vigiando cada respiração de Maria Rita no hospital. Ele queria estar presente no último momento de lucidez dela para dizer o que sentia. A morte dela em dezembro de 1999 não levou apenas uma esposa. Levou a voz de Roberto por um longo período de silêncio absoluto. O que poucos sabem é o que aconteceu nos dias seguintes ao sepultamento. Amigos íntimos relatam que, em um momento de dor insuportável, Roberto Carlos fez uma promessa sagrada. Ele jamais assumiria outra mulher publicamente enquanto vivesse. Esse pacto foi o seu jeito de manter Maria Rita viva. Durante os 25 anos seguintes, surgiram boatos, fotos de paparazzi e especulações. Mas o rei manteve-se fiel ao seu silêncio. Nem mesmo as perdas posteriores conseguiram quebrar essa armadura. Em 2011, ele perdeu Ana Paula, sua filha do coração, aos 45 anos. Em 2021, o golpe foi ainda mais duro com a partida de Dudu Braga, aos 52 anos, vítima do mesmo mal que levou Maria Rita. O rei estava cercado por luto e fortuna, uma riqueza estimada em R$ 1 bilhão, mas vivendo uma vida de simplicidade quase monástica em seu apartamento no Rio de Janeiro. A solidão era sua única companheira oficial, mas nos bastidores, o coração ainda teimava em bater. Apesar do pacto, o homem de carne e osso não deixou de sentir. Um dos segredos mais bem guardados de Roberto Carlos foi o romance com a cearense Yara Andrade. Eles viveram uma história intensa, mas sob uma condição cruel. Ela nunca seria apresentada como sua namorada. Para o mundo, Yara não existia. Ela frequentava o círculo íntimo, ela aceita pela família, mas quando as câmeras ligavam, Roberto voltava a ser o viúvo eterno de Maria Rita. Essa dualidade gerou sofrimento. Yara queria ser reconhecida, mas o rei sempre repetia que seu compromisso com a memória de Maria Rita era inegociável.
Houve também o episódio com Luciana Vendramini no cruzeiro Emoções em Alto Mar, e a química inexplicável com Paula Fernandes em 2010, que fez o Brasil acreditar que o rei finalmente tinha uma nova rainha. Mas todas elas esbarravam na mesma parede de vidro, a promessa de 1999. Até que algo mudou recentemente. Algo aconteceu no último cruzeiro além do horizonte. Aqueles que conhecem Roberto Carlos notaram um brilho diferente em seus olhos, algo que não se via há décadas. Durante uma coletiva, o rei soltou a frase que paralisou os jornalistas. "Estou apaixonado, sou um namorado como outro qualquer." Foi a primeira vez em um quarto de século que ele admitiu com todas as letras que seu coração não estava mais vago. Mas a polêmica veio logo em seguida. Quando perguntaram quem era a Felizarda, ele recuou. "Ela não pôde vir, tinha outras coisas para fazer", disse ele entre risos. O mistério permanece, mas a confissão de que ele está namorando novamente acendeu uma chama de curiosidade. Ele finalmente quebrou o pacto com Maria Rita? Ou será que esta nova mulher aceitou viver na eterna sombra da primeira-dama? O que ele confessou agora é que a vida não pode ser interrompida, mesmo pela mais profunda das dores. Enquanto o mistério da nova namorada consome os fãs, a vida cotidiana do rei revela muito sobre seu estado mental. Aos 84 anos, ele divide seu tempo entre os dois filhos vivos, Rafael Carlos Torres Braga, de 58 anos, reconhecido após exame de DNA nos anos 90, e Luciana Braga, que vive em Londres. Apesar de bilionário, Roberto não ostenta. Ele dirige seus carros clássicos pelas ruas da Urca, frequenta a mesma paróquia e mantém o quarto de Maria Rita quase como um santuário. Essa vida simples, em meio ao luxo, é a prova de que ele nunca buscou substituir o que perdeu com dinheiro. A grande revelação implícita em suas atitudes recentes é que ele está pronto para o próximo capítulo, mas sem apagar as páginas anteriores. Ele continua enviando flores, continua sendo o romântico inveterado, mas agora há uma urgência em viver o presente que não víamos antes. O tempo está passando e o rei sabe que a saudade não deve ser uma prisão, mas uma conselheira. Chegamos ao ponto crucial. A confissão de Roberto Carlos após 25 anos confirma o que muitos fãs suspeitavam. Ele nunca deixou de amar, ele apenas deixou de mostrar. O silêncio sobre seus relacionamentos não era falta de afeto pelas outras mulheres, mas um excesso de respeito por aquela que ele considerava sua alma gêmea. A admissão que todos esperavam não era o nome de uma nova namorada, mas a aceitação de que ele é humano e que o amor pode coexistir com a memória. Recentemente, ele postou uma foto de Maria Rita com os versos de Primeira Dama. Isso não foi um adeus, foi uma reverência. Ao assumir que está apaixonado hoje, ele nos ensina que o luto não termina, ele se transforma. O rei finalmente confessou que, embora Maria Rita tenha sido o maior amor de sua vida, ela não foi o último ato de sua história. Ele se permitiu recomeçar, mesmo que o mundo nunca saiba o nome daquela que hoje segura sua mão nos bastidores da Urca. A trajetória de Roberto Carlos nos mostra que a maior coragem não é apenas amar intensamente, mas ter a força de continuar amando depois que o silêncio se impõe. Passados 25 anos, o rei nos prova que as promessas feitas com a alma são eternas, mas a vida sempre encontra um jeito de florescer novamente. Ele hongou Maria Rita da forma mais nobre possível, transformando a dor em música e a saudade em dignidade. E você, o que acha dessa postura do rei? Acha que ele fez certo em manter seus romances em segredo por tanto tempo, em respeito à memória de Maria Rita? Ou acredita que ele deveria ter se permitido viver tudo às claras? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre essa história emocionante. Não esqueça de deixar o seu like se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias exclusivas e compartilhe este roteiro com quem também é fã do nosso eterno rei. Até o próximo vídeo.